uma outra crença, um outro padrão da sociedade que coloca as pessoas fora das possibilidades é esse aqui. Esse é um padrão também bastante comum. Muitas pessoas têm medo do fracasso. Já ouviram falar naquelas pessoas que dizem assim, eu tenho muito medo de fracassar? Posso falar uma coisa importante para vocês? De acordo com a programação neurolinguística e com o Systemic Coaching, não existe fracasso. Existe feedback. Ok? Fracasso não existe. Fracasso só existe se você assumi-lo. Fracasso só existe se você tentar 1 ou 2 ou 3 vezes e desistir e falar, não nasci para isso, isso não é para mim. Né? Então, fracasso não existe. Existe feedback. Agora, ninguém aqui é insano, né? Ninguém aqui é uma mosca, ninguém aqui é burro, ninguém aqui é insano, a ponto de tentar, porque uma mosca ela não tem cérebro, certo? Então, ou aquele cérebro é insignificante. Uma mosca, ela vê uma vidraça, cai para fora, ela fica... E vem do mesmo jeito, né? Isso é insano, isso é ridículo, mas uma mosca não tem cérebro. Agora, nós seríamos insanos se nós fizéssemos exatamente as mesmas coisas e esperássemos resultados diferentes. Isso é ridículo, não é? Isso é insanidade. Fazer exatamente as mesmas coisas e querer resultados diferentes. Não faz sentido nenhum. Então, fracasso só existe se a pessoa tenta 2, 3 vezes e desiste. Agora, se ela tenta de maneiras diferentes, buscando novos caminhos, novas estratégias, foi o caso do Thomas Edison. Thomas Edison fez isso. Thomas Edison fez. Agora, olha que interessante, quando eu atendo pessoas, isso para vocês entenderem, em certo contexto a pessoa tem recursos. Em certo contexto ela tem recursos. Contar uma agora, um chefe de engenharia, acho que ele tinha quase 20 engenheiros, não sei se era 16, 14, 20 engenheiros que ele coordenava. É o chefe de uma multinacional de engenharia. Aí ele disse coisas do tipo assim, eu não sei porquê que no meu relacionamento tenho esses problemas e a empresa como é que está? Não, a empresa é ótima. Mas eu sei por quê. Eu gosto de dar choque de gestão, sabe? Eu sei por quê. É porque lá na empresa também, né? Quando você faz um produto, você usa todos os cálculos, daí você tenta 1 ou 2 ou 3 vezes, e quando pela terceira vez você percebe que não está bom o produto, normalmente eu sei o que o senhor faz. O senhor começa a chorar, chamar a mamãe e dizer que o senhor não nasceu para isso, que isso não vai dar certo e se desesperar, não é? Ele olhou para mim assim, o senhor, né? Isso não faz sentido. Eu sou engenheiro, eu uso diversos cálculos e vou corrigindo até acertar. Eu falei, ótimo, muito bom. Então, lá na empresa, o senhor tem recursos na sua vida pessoal, por que o senhor não aplica os mesmos recursos lá na vida pessoal? Entendeu? Então, eu gosto de dar choque de gestão. Então, às vezes a pessoa, num determinado contexto, ela tem o recurso, só que ela não usa aquele processo cognitivo em outro contexto. Entenderam? Convenhamos, né? Se nós sabemos que não existe fracasso, e sim feedback, e que a história tem demonstrado que homens e mulheres de sucesso não desistem nunca e encontram novos caminhos para ter o que querem, o que falta para ele, um engenheiro, é só fazer os ajustes até solucionar o problema. No relacionamento também, e na área que for. É bom brincar um pouco, pessoal, né? A gente se diverte. Olha, ser coach é muito legal. A gente ajuda as pessoas e ainda se diverte. É bom, a gente sai... Quando a gente dá aquele negócio que a pessoa... meu Deus, é meu! É um despertar, né? Uhum. O primeiro passo é buscar identidade. Faz ela, 15 anos já dá. Faz ela preencher o DISC, a predominância, usa os assessments, depois busca para ela missão, que faz total sentido para ela, e depois que ela encontrar a missão e propósito de vida, faz com que ela estabeleça um estado desejado maravilhoso, e daí cria as ações passo a passo para chegar lá com clareza. Aí ela vai resolver esse problema. É assim que nós resolvemos de crianças, de adolescentes de 15, adolescentes de 50, adolescentes de 70. Tá bom? É tudo igual. Lembra que eu falei?
o que acontece? A pessoa não tem foco porque não tem clareza, mas ela também não tem clareza porque não sabe, ela tem habilidade. O problema é que ela não sabe o que faz sentido para ela, porque ela não se conhece. No momento em que ela se conhece e ela sabe o que faz total sentido, qual modelo de mundo que ela quer experienciar e que faz total sentido para a sua missão, para a sua identidade, basta fazer o quê? Aí você pode, depois que der missão e propósito para ela, depois que fazer ela se conhecer, você pode fazer assim: agora, filha, esquece que eu sou sua mãe, e agora eu sou a sua fada madrinha. Eu quero que você sonhe com um futuro maravilhoso para você. E daí ela, por exemplo, você tem a tua missão agora, certo? Então, como seria você daqui a 5 anos liberando o potencial dessa missão, daqui a 10 anos, né? Nós vamos fazer um plano para os próximos 2, mas pense em 5, 10 anos, como seria um futuro extraordinário você liberando todo o potencial da tua missão? Sonha, e eu vou tocar em você, uma brincadeira para ela entender. Aí ela sonha, ela pede, ou o gênio da lâmpada, eu brinco muito que eu sou o gênio da lâmpada, faz de conta que eu sou o gênio da lâmpada, né? E daí ela sonha. Ok? Então ela tem a identidade como ponto de partida e ela tem um futuro desejável. Aí depois que ela tem isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar passo a passo para que ela chegue lá. Aí acabou o problema, com clareza, com evidências, mas eu vou ensinar todas essas ferramentas. Então, só para a senhora entender, senhora Arley, esse movimento soluciona muitos impasses. Porque quando a pessoa está perdida, ela tende a ficar ansiosa. Estar sem propósito, sem sentido, também gera um desamparo. Então ela olha as pessoas avançando, evoluindo, prosperando, se formando, estudando, encontrando sentido nas suas vidas. E como ela mesma não consegue se incluir, outra coisa importante, outro padrão extremamente importante para ser trabalhado. Principalmente presente nos jovens, mas infelizmente presente até hoje em pessoas de todas as idades, tá? Mas é mais frequente nos jovens. O padrão de coadjuvante na sociedade. Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Esses dias eu fiz uma devolutiva, aí eu disse para ele: olha, eu consigo colocar você de diretor dessa unidade. Quer que eu te atenda como coach, eu te coloco de diretor lá. Bem desse jeito eu falei. Daí ele olhou para mim e riu. Sabe quando o cara debocha, fala assim: mas como é que tu vai conseguir isso, cara? Achando que era picareta, sabe? Só para você ter uma ideia. Aí eu disse assim para ele: primeiro, que eu já sabia que a empresa me contratou para que eu já fizesse uma avaliação, porque eles tinham esse objetivo. Mas independente de ter ou não, tá? Independente de ter ou não. Pergunta: alguém está rasgando dinheiro? Algum empreendedor, alguma empresa, algum tipo de negócio, seja qual for, rasga dinheiro? Não, né? Quer ver uma coisa? Os empresários que aqui estão, né? A senhora Lei, o Fabrício, né? Você também trabalha como profissional liberal, mas tudo bem, é a mesma coisa, tá? Mas vou pegar os empresários principalmente. Eu chego para a senhora Lei, o Fabrício, e digo o seguinte: olha, eu quero ser teu gerente. Agora, em contrapartida, você fatura 100 mil por mês. Eu vou fazer com que você fature já no primeiro ano, que nós aumentemos em 50% as suas vendas, pelo menos. E vou dizer para a senhora como é que eu vou fazer isso. Aqui está o plano. Essa e essa ação, nós vamos trabalhar nessa ação de marketing, nessa ação de vendas, nós vamos ter esse tipo de posicionamento, nós vamos implementar, e dessa maneira eu entrego isso que eu estou prometendo à senhora. Por exemplo, né? A senhora vai dizer assim: não quero, não gostei, não curti. Não está rasgando dinheiro, né? Você viu com a sua expertise. Quantos anos a senhora tem de negócio? 25 anos. A senhora com 25 anos tem discernimento suficiente para ver um plano e ver se faz sentido ou não, certo? Então, se eu apresento um plano que faz sentido, que é consistente, e provo com evidências, e mostro que eu levo a senhora naquele resultado lá que eu estou propondo, a senhora olha e levou fé que realmente faz sentido o que eu estou dizendo. Me contrata ou não? Ninguém está rasgando dinheiro, entendeu? Então, em primeiro lugar, para começar, nenhum empreendedor é idiota a ponto de rasgar dinheiro. Então, o que eu falei para ele, já comecei botando para derreter. Ele deu uma porrada bem dada. Eu falei assim: em primeiro lugar, o problema teu é que você é um completo coadjuvante. Comecei com um tato medonho, sabe? Sabe rapor? Esquece, não usei. Eu dei um choque de gestão, sabe? Foi necessário o confronto.
os perfis mais fortes, sabe quando é que eles respeitam alguém? Sabe aquele perfil bem aguerrido, bem desão? Quando é que você respeita alguém? Quando alguém te confronta, né? E te bota o pingo no i, né? Sentir firmeza. Deixa eu contar uma engraçada para vocês, só para vocês entenderem. Eu não estou dizendo que isso é uma regra, mas eu vou contar uma engraçada. Há 19 anos atrás, eu trabalhei um tempo em agência de propaganda, fazendo planejamento de marketing, dava cursos, palestras, mas teve um tempo ali, num momento da minha vida, que depois eu acabei brigando para concessionária, eu entrei numa concessionária, depois o último emprego meu foi como operador de concessionária, mas continuava formando, ministrando, né, e depois eu fiquei só como coach, né, mas eu sempre dei treinamentos, atendia como terapeuta, eu sempre fiz isso, mas eu tive uns trabalhos intermediários. Aí, nesse tempo, quando esses outros trabalhos que eu tinha, eles eram intermediários, né, eu tinha uma outra atividade durante o dia, ainda era solteiro, eu atendi um cliente na concessionária. Antes de ser gerente, ainda tinha recém começado como vendedor. Aí, o cliente entrou na concessionária, parou, acho que era um carro antigo, como é que era? Era uma caminhonete antiga. Aí entrou na concessionária. E eu fui lá. Bom dia, senhor. Posso ajudá-lo com as duas mãos? E ele nem olhou na minha cara. E ele, ao redor do carro, assim. E eu disse assim. Eu fiquei aguardando, né? Eu disse, bom dia, posso ajudá-lo? Nada. Aí, quanto que é esse carro? Senhor, antes de falar o valor, eu posso explicar um pouco sobre o carro? Não. Quanto é? Eu só quero saber quanto é. Olha, senhor, esse carro custa 33 mil reais. O quê? 33 mil nesse lixo? Desse jeito. Eu olhei para ele e falei assim, senhor, com licença, aquele carro lá é seu? E daí ele, porque o senhor acha que aquela porcaria lá é que é carro. Porrada. Sabe o que aconteceu? Senti firmeza em tu, cara. Desse jeito. Aí, sabe o que aconteceu na sequência? Ele foi lá no meu gerente e falou assim, não comprou, né? Não comprou. Mas chegou e falou assim, cara, os caras aí são bons, hein? Esse vendedor teu aí é bom, rapaz. Senti firmeza nesse cara aí. Ponta firme. Já pensou, senhora Lei? Eu chegar e disse assim, imagina uma pessoa chegar e falar assim, mas esse material aqui é um lixo, Arley. E daí eu falo assim, e qual que você tem? E você acha que aquela porcaria que você tem é que é bom? Quer dizer, você nunca fez isso, né? Nunca fez, né? Mas imagina você dar uma porrada dessa e a pessoa fala assim, Arley, senti firmeza, hein? Toca aqui, você é boa, hein, mulher? Boa, hein? Entendeu? Então tem um perfil que é assim, entendeu? Aí que tá, você tem que saber em que momento fazer isso. Eu dei uma porrada, mas dei uma porrada bem dada. Eu olhei para ele e falei assim, sabe qual é o teu problema? É que você é um completo coadjuvante. O problema é que você fica fazendo currículozinho, dizendo assim, me dá um emprego, vai. Né? Você é um completo coadjuvante. E daí expliquei para ele isso. Se você montar um plano de ação e mostrar como é que você faz para essa empresa, não vou dizer qual é, faturar mais e chegar nesse resultado, né? Você acha que alguém vai dizer não para você se o teu plano realmente fizer sentido e for consistente? Então, larga a mão de ser coadjuvante, rapaz. Com esse rapor, bote rapor. Confrontei ele e mostrei que, em primeiro lugar, ele devia assumir um papel de protagonista, em segundo, montar um plano consistente e envolvê-los todos numa apresentação e mostrar como fará para dar o resultado que a empresa espera. Quem é que vai dizer não para um cara desse? Quem é que vai dizer não para um cara desse? Entenderam? Então, um dos padrões da sociedade também é que as pessoas são coadjuvantes, elas sempre ficam olhando o mundo à sua volta e elas ficam como espectadores do mundo. E aqueles que têm grande sucesso são os protagonistas. Então, sabe, senhora Lei, uma das coisas também que faz com que ela se sinta oprimida e ansiosa e desamparada, o padrão, e não importa se ela tem 15 ou tem 50, 40 ou 80, não importa, né? É justamente esse papel de ser coadjuvante, de ver o mundo, as coisas acontecendo, né? E ela ficar olha, puxa, que legal, olha as coisas novas que estão correndo, olha as novas tecnologias, olha esse novo prédio, olha o que aquela pessoa lá conquistou, puxa, que legal. Então ela passa a vida como coadjuvante.
Então, o coaching coloca as pessoas dentro das possibilidades. Está acontecendo agora. Você faz parte disso. Quer ver uma coisa? Tem gente que vai naquela crença limitante de dizer assim, né? Ai, eu cigana, lê minha mão aí, vai, diz para mim como é que vai ser meu futuro. É uma piada, né? Mapa astral. Né? Isso é tudo uma piada. Isso é tudo ridículo, tá? Porque, para começar, é uma ideia determinista, né? Ai, vê lá como é que vai ser. Ó, vou falar uma coisa, ó, eu não sou bruxo, mas eu sei o futuro. E como é que eu sei o futuro? Eu construo ele com planejamento, foco e ação constante. Olha quantas crenças mantêm as pessoas afastadas das possibilidades, né? Ai, vê para mim como é que vai ser meu futuro, vai. Quantas crenças mantêm as pessoas afastadas das possibilidades? Deixa eu te fazer uma pergunta. Isso vai quebrando a crença limitante das pessoas, né? Se, por exemplo, você determinar uma rota clara. Por exemplo, quer ver uma coisa? Se eu pedir para vocês agora, bom, agora nós vamos fazer um exercício, nós vamos sair daqui de dentro desse prédio, nós vamos caminhar até a esquina. Alguém vai segurar vocês? Se eu disser assim, vamos agora sair daqui, descer o elevador e vamos até a esquina ali. Nos encontramos na frente do banco. Alguém vai segurar vocês? Hã? Não, né? Ninguém vai segurar vocês, né? Então, se eu definir planejamento, foco e ação constante para a construção do estado desejado, tem algum planeta, algum satélite, algum horóscopo, algum mapa astral, alguma babaquice que vai impedir você de dar passo a passo para chegar aonde você quer? Não. Então, aí fora as pessoas estão cheias de crenças absurdas. Desde mapa, adivinhação, leitura de mão, karma e dharma. Essa é ótima, né? Não, a minha vida é uma droga, porque tinha um senhor pendurado numa cruz há uns 2000 anos atrás, e na outra vida eu vi ele e não sabia o que era, tirei uma pedra nele. Essa é uma piada, né? Não tem, tirei pedra na cruz, né? Mas não sabia quem era. Daí, quando ele tomou a pedrada, ele olhou para mim e falou assim, ó. É tu, né? Ah, é tu, né? Não é uma piadinha, né? Cara, sério, cara. Quanta babaquice. Entendeu? Ó, só para vocês terem uma ideia, horóscopo. Opa, o que deu aqui? Para vocês terem uma ideia. Horóscopo, tá? Para vocês terem uma ideia. A gente olha, é incrível, né, cara? Dizer que planeta vai mexer com a nossa vida. A astronomia é ciência, agora a astrologia é piada, tá? Então, vamos lá. O que é? Por exemplo, eu não me lembro muito bem do horóscopo, mas eu me lembro de um. Por exemplo, Libra. Libra, se eu não me engano, é uma estrela aqui, outra estrela aqui, é 2 estrelas em cima e 2 maiores embaixo, tipo uma balança assim, né? Isso, né? Ó. Aí, desculpa. A pessoa vai dizer que aquela lá é um signo e aquilo lá influencia na vida dela. Eu desafio vocês a lerem um horóscopo de cada jornal diferente e vocês vão ver que cada um fala uma coisa diferente. E vocês podem conviver com 10 pessoas com o mesmo signo, cada um acontece uma coisa diferente. É uma piada. E você pergunta quem é que faz o horóscopo. Na RBS TV perguntamos, né? Sabe o que ele falou? Não, eu coloco quem me dá na cabeça. É uma piada, cara. E tem gente que não sai de casa sem ler a porcaria. É uma piada. Não, e o pior, a gente nós enxergamos isso aqui, né, um conjunto, quando na verdade não há um conjunto. O que acontece é o seguinte, ó, tem nesse conjunto aqui, ó, né, aqui, 2 estrelas em cima e 2 maiores embaixo, uma está aqui, outra está milhares de quilômetros para cá, outra está lá numa outra extremidade, só que do nosso ângulo de visão parece haver um conjunto, mas não tem conjunto nenhum. É uma piada. Aí vai dizer que se a estrelinha não tiver toda alinhadinha, a minha vida não vai dar certo hoje, não vai ser um bom dia. Cara, isso tudo é uma idiotice completa. Volto a dizer, é só você montar um plano de ação e dar passo a passo, você constrói o que você quiser e ninguém vai te segurar. Não vai dizer assim, não, você não vai conseguir dar aquele passo até a esquina lá, porque o teu karma não te permite. O teu karma não te permite. Aquela vez lá, na vida passada, não sei que cagada você, desculpa, não sei que bobagem você fez, entendeu? Tu não vai conseguir, porque se tu vai tentar, vai travar, alguma coisa, uma força mística vai te segurar e não vai deixar você ir lá, porque o teu karma não deixa. É uma piada, né?
Isso é para lá de ridículo. Tá? Então, o coaching, ele desmistifica esse monte de babaquice, esse monte de crença limitante. Basta você montar um plano de ação, foco e ação, tudo você constrói. Tendo autonomia, estando comprometido e sendo atingível. Falei alguma heresia aí? Alguém quer questionar? Muitas famílias dizem, às vezes as pessoas dizem, isso é karma de família. Isso mantém as pessoas afastadas das possibilidades. Agora, como é que você vai alterar alguma coisa? Deixa eu contar outra. Eu sou bacharel em teologia, né? Mas eu vou contar uma coisa interessante. Tem pessoas que falam isso, não, porque não dá, porque meu karma não permite, isso é de família. É tudo crença limitante, tudo babaquice. Agora, quer ver outra? Agora uma teológica agora. Não, Deus não quer. Deus Não é esse Deus não quer. É o contrário. Olha que eu sou bacharel em teologia, apologeta, hein? Eu gosto de defesa de fé, tá? Mas eu vou te contar uma. Assim, ó. A pessoa passando um monte de dificuldade, né? Eu ainda bem, porque Deus não dá um fardo maior do que a gente pode carregar. Aí eu olhei para a menina e falei assim, para a mulher, falei assim, ó. Falei bem assim para ela. Realmente. E daí elas me conhecem, né? Quando eu começo a olhar na cara e fazer assim, e concordar com elas, elas começam a ver que eu estou tirando sarro, né? Eu falei assim, ó, realmente, você não pode tirar esse fardo de você, porque afinal de contas foi Deus que colocou, não é? E se Deus colocou é pecado, você tem que levar essa cruz aí. Daí ela começou a me olhar. Ai, meu Deus do céu! Entendeu? Então, quer outra engraçadinha? Para fechar, para nós passar para o próximo slide? Quer outra engraçada? É o famoso realista. Meu sobrenome é Lindner, é de origem austríaca, alemã, mesma coisa, origem alemã. E quando eu conheci Bernie Tieser, eu entendi uma coisa interessante. O Bernie falou para mim que lá na Alemanha, o maior elogio do mundo para um alemão é o seguinte: sabe quando você faz alguma coisa que mata a pau? Vamos para o coffee na sequência. Sabe quando você faz uma coisa que mata a pau? Você matou a pau, você fez uma coisa assim sensacional. Você, foi pragmático. Pragmático é matar a cobra e mostrar o porrete, né? Você matou a pau, você fez algo show, cara. Aí, e o alemão vai avaliar. Ele olha para você e fala assim: não está ruim. Esse é o elogio do alemão, tá? Então, posso dizer o que o alemão falou? Cara, bom mesmo, cara, matou a pau, que legal. Foi isso que ele falou, tá? Mas aí o Bernie me contando, né? Que lá na Alemanha o melhor elogio que você pode receber de um alemão não está ruim. Você é bom, hein, cara? Você ouviu um negócio desse do alemão, você é bom. Entendeu? É cultural, e a minha família era assim, eu não sabia por quê. Aí eu entendi que é o padrão. Aí, nós temos aí, da cultura alemã principalmente, o famoso realista, né? Não, porque eu sou realista. Fabrício, sejamos realistas, Fabrício. Seja realista. Eu sou realista. Sabe o que é um realista? Eu vou contar uma história para vocês. O realista é um pessimista disfarçado. Porque nós sabemos o que é um otimista, um pessimista e um realista, não é? Só que o pessimista, todo mundo sabe o padrão dele, né? Vida, isso não vai dar certo. Né? Todo mundo sabe o padrão do pessimista, certo? Do otimista, né? Olha, que legal, que maravilha. Puxa, não, mas tudo isso eu posso tirar um aprendizado, tudo isso eu posso crescer. Esse é o padrão do coaching, esse é o padrão da PNL, esse é o padrão da neurociência. Tá? Aí o realista. Olha, senhora Lê, será que a senhora não está se enganando? Doutora, sejamos realistas, doutora. Quer dizer, é o padrão do realista. Aí eu vou fazer uma perguntinha muito simples para você. É realista em relação a quê? A um mundo de falta de recurso que a pessoa tem? É realista em relação a quê? A essa visão completamente limitada? É realista em relação a quê? A esse universo absurdo de crenças limitantes que você possui? Realista em relação a quê? É a mesma coisa que a pessoa... Imagina o seguinte, vou usar uma metáfora. Passa uma formiga na frente de um computador ligado na internet, usando uma metáfora. E a formiga olha para a tela do computador na internet e fala assim:
Ai, eu não gosto de quadro dessa cor aí. Eu gosto de quadro com flores. E vai embora. Cara, é um computador ligado na internet, cara. Não é um quadro. Entendeu? Só que a pessoa que é realista é uma piada. É uma piada. É realista em relação a quê? A visão completamente limitada que ela possui. A falta de recursos, falta de cultura, falta de capacidade, falta de ideia, falta de compreensões, falta de... É uma piada, né? Então, o padrão neurocientífico, neurolinguístico e systemic coaching, do systemic coaching é fazer perguntas melhores, olhar as coisas pelo lado bom, sempre ver o lado positivo. Por quê? Porque daí você vai compactar experiências de maneira mais fortalecedoras, mais enriquecedoras, com interpretações melhores, com perguntas melhores, e isso vai sair da memória de curto prazo para de longo prazo e vai fazer um eu saudável. Vai compactar num eu saudável. Entenderam? Deixa eu contar mais uma agora para finalizar e para o coffee. Essa é ótima. Aqui na região do Rio Grande do Sul mesmo, mais no centro do estado, mais para mais no outro lugar aí uma empresária me convidou para almoçar, que é minha cliente. Aí essa empresária, minha cliente, nós estávamos falando sobre otimismo, realismo, né, e pessimismo. Aí ela disse assim, Luiz, eu entendi o que você falou, mas eu tenho uma amiga e ela é demasiadamente otimista. Isso é um absurdo, aquela mulher. Aí eu disse assim, mas por que você acha isso? Primeiro que realidade é o que você crê, né? Se for analisar as bilhões de possibilidades da interpretação à realidade é o que você crê. Segundo, aí ela disse assim, então, por que você acha isso? Ela disse assim para mim, Luiz, porque ela é gaúcha também. Eu convidei ela para nós fazermos algo um certo dia, aí estava um dia nublado, de inverno, com chuva, frio, aí eu parei na casa dela para buscá-la, né, e eu disse assim para ela, que tempinho, né? E daí, vamos chamá-la de Maria, essa minha cliente, dela, a amiga entrou no carro e falou assim, lindo, né, Maria? Lindo, 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 né, Maria? Lindo. Ela olhou, falou... Diz ela que quando ela falou lindo, lindo, ela começou a olhar de novo e parece que começou a ver diferente, sabe? Mas ela disse assim, lindo, lindo, né, Maria? Lindo, lindo. Aí eu disse assim para ela, posso fazer uma pergunta para você? A sua amiga, ela é muito mais feliz que você, muito mais bem-sucedida, tem muito mais dinheiro que você, por um acaso? Tem, pior que tem, entendeu? Entendeu? Aí, então, qual é o problema? Claro, existe uma patologia, né? Existe agora as pessoas que têm uma patologia que é raríssimos casos, raríssimos, mas tem. É uma patologia que pode acontecer, morreu todo mundo lá da tua família. Que legal, quer dizer, tem uma pessoa que tem uma patologia, mas não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é o seguinte, que essa amiga dela tinha interpretações muito mais ricas e muito mais fortalecedoras, e só tem uma falha que pode ter nesse comportamento. Esse comportamento é o melhor comportamento possível para um ser humano para construir qualidade de vida. Só tem uma única coisa que nós temos que analisar. Se a pessoa tem esse padrão de comportamento que é maravilhoso e ela não é consistente. Então, o único furo que pode ter nesse padrão é se ela, tudo é maravilhoso, tudo é lindo, tudo não sei o quê, né? Mas ela não é consistente nas suas ações. Não era o caso dessa amiga, que acho que era empresária também. Não era o caso dela. Ok? Então, a única coisa que você precisa mensurar se ela é consistente ou não. Fora isso, normalmente, esse padrão extremamente otimista, com foco e ação constante, faz a pessoa ter muito sucesso e muita qualidade de vida. Agora, parem para pensar agora num fenômeno neurocientífico. Vocês já perceberam que os lugares mais pobres do planeta são os lugares quentes? E os lugares mais ricos do planeta são os lugares frios? Parando para pensar sobre isso? Os lugares mais pobres são os lugares quentes, ao redor do centro, onde pega mais sol, né? E nas extremidades do planeta, os lugares mais frios, as pessoas são muito mais ricas. Querem explicação neurocientífica? O sol faz com que as pessoas tenham muita serotonina, e como os recursos são abundantes e não há necessidade de muito trabalho,
depois de muitos séculos, a pessoa meio que se acomoda por causa do ambiente paradisíaco. Nos lugares frios, como você precisa fazer diversas ações para superar, aquilo se torna cultural de tal maneira que as pessoas estão sempre buscando ações, estratégias para melhorar a qualidade de vida, né? Então, o fato de ser um lugar quente com bastante sol, provavelmente a serotonina, ela faz com que você, quando você tem excesso, faz com que você se acomode, faz com que você se sinta bem. E baixa serotonina, normalmente, claro, eu não estou falando daquele caso em que há um déficit exacerbado em que a pessoa começou a experienciar a depressão, não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando que um pouco menos de serotonina faz com que a pessoa ela fique sempre insatisfeita. E daí faz o quê? Cria, pensa, trabalha, age. É isso. Foi colocada uma situação agora no intervalo extremamente importante para o conhecimento de vocês e é algo que nós trabalhamos com o Systemic Coaching e com a terapia neurocientífica. O que é? É muito comum pessoas dizerem o seguinte para mim, que elas vão fazer uma prova e daí esquecem tudo. Né? Eu vou fazer uma prova e eu sei a matéria, chego na prova e eu não consigo me desempenhar bem. Síndrome do pânico, ansiedade, tudo isso está alicerçado em uma coisa: desamparo. Quando a pessoa experiencia desamparo, ela começa a ficar ansiosa e ela tem o padrão cognitivo de começar a se ansiar cada vez mais e dar foco, até que aquilo expande de tal maneira e aquele estado faz com que ela emerja nesse estado. Ela adentra nesse estado e esse estado, nós somos totalmente interligados. Nós vamos aprender isso logo agora na sequência, na tétrade. Né? Então, quando a pessoa dá foco, ela começa a emergir de tal maneira que aquilo vai envolvendo fisiologicamente ela e ela experiencia síndrome do pânico. Tá? Então, uma construção principalmente pelo foco. Mas o alicerce, o estupim dessa construção é o desamparo. Uma pessoa, ela se sente desamparada. Ok? Então, nós, como coaches, como terapeutas, nós temos que construir amparo. Nós temos que alicerçá-la em alguma coisa que lhe dê amparo. Né? Pode ser muitas coisas. Pode ser ciência, números, pode ser Deus, pode ser um familiar, pode ser muitas coisas. Mas ela precisa encontrar um amparo. A experiência dessas pessoas é desamparo. Aí é estupim para todo esse quadro. E ela fica, e agora? E faz o quê? E agora? E se aquilo acontecer? E se aquele outro acontecer? A mente dela também está lá no futuro. Eu já vou ensinar vocês como administrar essa mente que é virtual e fica vagando para baixo e para cima aí, tá? Porque a mente é completamente virtual. Sim. 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 É uma construção e a tendência é agravar. Tudo isso vocês vão entender. No curso, vocês vão entender todos esses processos cognitivos de como é que você pega um estupinzinho e depois de um certo tempo, de alguns anos, aquilo fica algo muito pior. Tá? Então, são padrões que nós vamos aprender a alterar. Ok? Outra coisa importante, só para vocês entenderem. Ansiedade, ela faz com que você fique burro. Só para você entender. Se você estressou, ficou nervoso ou ansioso, o processo de síntese ocorre no córtex pré-frontal. Você estressou, você não irriga o córtex pré-frontal, aí o que acontece? Você perde o poder de síntese e começa a ficar burro. Só para você ter uma ideia. Eu já falei isso no primeiro dia, né? Uma pessoa sofisticadérrima, vamos pensar uma mulher sofisticadérrima, culta, elegante, inteligente, ou um homem, um cavalheiro, um gentleman, uma pessoa sofisticada. Né? Experimenta tirar essa pessoa do sério. Tirar do sério e ficar lá instigando, experimenta não precisa, né? Mas só para você entender, instigando até ela sair do sério. Vai chegar num ponto que ela te agride ou sai te mordendo. Ou te morde que nem um cachorro. Entendeu? É ou não é? O ser humano é isso. Então, a primeira grande sacada para recuperar a autogestão é quebrar esse estado. E eu vou ensinar exatamente isso nos slides subsequentes aí, quando nós falarmos do trabalho do Dr. Richard Moss e quando nós falarmos do Dr. Richard Bandler.
né? Então eu vou ensinar como resolver esse problema, tá bom? Então, sim, justamente, foi exatamente isso. Porque ocorre tudo no córtex pré-frontal. Então, quando a ansiedade ocorre, você estressou, você não irriga, você não tem oxigênio, você não tem irrigação. Exatamente, daí você fica, né, nós ficamos burros, nós perdemos o nosso poder de síntese. Então, fazendo uma pergunta muito simples, a melhor coisa do mundo, quando você vai para uma reunião, para uma situação de tensão, não seria você resgatar o teu eu e estar com todo o teu poder cognitivo ali, cognitivo e todos os recursos disponíveis a favor daquela situação? Então eu vou ensinar tudo isso e vou ensinar também uma série de técnicas, só que essas em liderança, para que você tenha o controle total da situação. Não importa que situação tensa seja. Isso vai ser feito em liderança. Aí nós vamos tratar de análise transacional. Ok? Então vamos lá. Seguindo, tem umas coisas bem legais aqui. Eu gosto bastante do empoderamento. Tem umas coisas bem legais. Uma coisa importante que eu já vou dar uma pincelada sobre condicionamento. Uma pincelada. Vou explicar primeiro. Depois nós vamos ter mais recursos de condicionamento, ok? Mas um dos recursos de condicionamento é muito simples. Até vou tirar o slide aqui para vocês não lerem ainda, tá? Um dos recursos de condicionamento é muito interessante. Vocês já viram aquelas empresas em que existe, por exemplo, duas figuras, uma figura da águia e do corvo, ou do funcionário, a pessoa de sucesso e o fracassado, alguma coisa assim, já viram isso? Tá. Qual é a grande sacada? O ser humano ele tem um padrão comportamental de se afastar de julgamentos, ele quer ser incluso, ele tem um gatilho na sua mente que é da comunidade, da inclusão. Então, em busca da inclusão e da comunidade, ele tem a tendência a ter padrões de comportamento que façam com que ele seja melhor aceito, ok? E existe um metaprograma bem interessante, o seguinte, de condicionamento, que é o do afastamento. Então, quando você tem uma pessoa, aqui ó, a águia e o corvo, ou o derrotado e o vencedor, né? Só que no vencedor, o que você pode fazer numa organização, lá no vestiário, onde você, não é alguma coisa pública, você coloca lá, vencedor, né? Todos os comportamentos que você quer. Eu uso no setor público também isso. Todos os comportamentos que você quer. O vencedor chega no horário, o vencedor tem compromisso com as suas tarefas, o vencedor busca um ambiente harmônico, o vencedor ele evita fofocas, o vencedor, né? Por exemplo, e o derrotado chega atrasado, não tem compromisso, vive fazendo fofoca, gosta de, né? Então, veja bem, nós não estamos usando algo que é um erro, né? Que é, inclusive, dá até processo, que é dano moral, né? Você é isso, não é isso que nós estamos falando. Nós colocamos lá no vestuário, inclusive pode ser uma figura totalmente dissociada, pode ser uma águia e um corvo, um urubu e né? Um falcão, sei lá, o que vocês quiserem, né? Coloca lá esses dois quadros, né? Como se fosse uma figura ilustrativa. As pessoas vão se comportar da maneira que nós queremos, buscando se afastar de serem rotuladas e julgadas. Então elas vão se comportar da maneira que a empresa gostaria que elas se comportassem, para não correr o risco de ter um comportamento e o pessoal olhar e falar assim, tu está se comportando igual aquele corvo lá, hein? Entenderam isso? Então é uma maneira de condicionar. Entretanto, não se condiciona contra a estrutura, tá? Olha só. Volto a dizer, eu vou dar recursos legais de condicionamento, mas agora é uma pincelada para mim começar a falar algumas coisas para vocês e condicionar vocês também, num bom sentido, para levar vocês num caminho de mais resultados ainda, ok? Então vamos lá. Inclusive me lembrei do Rogério lá. O Rogério fala para mim hoje que só de pensar na palavra porquê, como justificativa, ele se sente mal. Falei, opa, que acertei a porrada, né? Então é um condicionamento, eu já vou explicar isso. Mas olha que interessante, para condicionar um ser humano, você nunca pode condicionar contra a estrutura. O que é condicionar contra a estrutura? Por exemplo, um cachorro entrou aqui na sala. Um cachorro entrou na sala aqui. Eu vou lá e fecho a porta da sala e digo assim, sai daqui, cachorro! O que vai acontecer? O que vai acontecer, Fabrício? Eu fechei a porta e digo, sai daqui. O que vai acontecer?
Exatamente, ou ele vai correr, ou vai se acadelar num canto, ou vai avançar em mim. Por quê? Porque eu estou condicionando ele contra a estrutura. Isso os pais fazem muito, e muitas pessoas fazem. Porque você é isso, porque você é aquilo, bababá. E acoam, né? E a pessoa, como é pai, fica lá, né? Ok? Ela fica num estado sem recursos. Então, para você condicionar alguém, tem que ser a favor da estrutura. Como assim a favor da estrutura? Primeiro você abre a porta e depois diz, sai daqui, cachorro. Ele vai sair pela porta, certo? Nós, como seres humanos, como isso funciona? Planejamento, foco e ação constante rumo a um estado desejado que faz total sentido para nós, aí sim você condiciona. Enquanto não há clareza de rota, enquanto não há clareza dos passos para chegar no estado desejado, não há por que condicionar. Porque senão você vai fazer com que a pessoa experiencie o estado sem recursos. Ou seja, primeiro você tem que mostrar o caminho, a atitude correta, o procedimento correto, o mapa correto, os passos certos para chegar onde ela quer. Ok? Aí depois você condiciona. Maneiras de condicionar. Existem muitas. Uma delas, por exemplo, é assim, ó. Pode ser assim, ó. Por exemplo, nunca na primeira pessoa do singular. Sempre, por exemplo, tem um comportamento lá que vocês não querem que aquele pessoal na empresa tenha. Daí você chega e conta uma piada. Cara, não é possível, cara. O cara estava me dizendo lá na empresa do meu parceiro, lá, como aqueles caras são derrotados, cara. Tem esse comportamento. Já pensou, Fabrício? Já pensou nisso, cara? Que absurdo. Entendeu? Então você critica, pode usar adjetivos pejorativos para coisas que acontecem lá no outro lugar do mundo, na outra empresa, né? E daí a pessoa vai ouvir, pois é, mas é verdade mesmo, e ó, ela não vai se comportar daquela maneira. Entendeu? Isso é um tipo de condicionamento. Isso pode ser feito de muitas maneiras. Pode ser contar uma piada, pode ser mostrar uma reportagem no jornal, reportagem bem pertinente. Pessoal, não é possível, olha, que gente derrotada, ó. Eu vi essa pesquisa aqui dizendo que não sei quantas pessoas estão dizendo que a crise está feia, enquanto isso tem, olha quantos prosperando. Como tem gente derrotada e olha só para os problemas e não para as soluções, né? Já pararam para pensar? Como tem, né? Entendeu? Estou falando para você, que absurdo, né, Lei? Olha que absurdo. Entendeu? É um condicionamento. As pessoas... Agora, é totalmente diferente dizer assim, fulano, fulana, deixa de ser derrotado. É totalmente diferente, entendeu? Então, é uma das maneiras de condicionar. Quer ver mais uma? Contar uma história. Posso contar? Deixa eu contar uma do Jeffrey Zeit. Essa foi Milton Erickson que aprontou. Ouçam só. Essa foi Milton Erickson que aprontou. O Jeffrey é um judeu branquelo, altão, com cabelo encaracolado preto, assim. Você imagina um senhor, né, cabelo encaracolado preto. Quer ver? Vou mostrar como é que é o Jeffrey. So lots of times when people read about Erickson, it seems that he is this technician and that he is so... So lots of times when people read about Erickson, it seems that he is this technician and that he is so thoughtful about all of the things that he was doing. And he was a genius about what he did. But more impressive was the genius of how he lived. He was teaching me about how to enjoy life, how to be a better person. And I tell you, take your time about going into a trance. I don't want you to go into a trance too soon. A lot of communication that goes on between people that certainly is below the level of awareness, and I'm sure that's it, but it seemed much more precise and specific communication than that kind of communication allows. So, you know, I know he didn't believe he was psychic, but he seemed psychic sometimes. It was the psychoanalytic heyday. The hostility directed at anyone doing brief therapy was intense. Do you always keep your hand up in the air like that? Yeah, hands like... How far are you keeping it up there now? You don't know?
A lot of people came to see him, and every now and then he'd be able to collect somebody who also shared with him that idea that it was fun to learn things. He looked and he said, "You've got a tendency to over-compartmentalize in your thinking, and it gets in the way of your unconscious." All of a sudden I had this white light like filled the room. He always made the most difficult problem a client had and helped them recognize how they can turn it into an opportunity. He really did trust the unconscious and had complete faith in it. You focus with patience and attention where it should be focused, and where he can call forth memories that he'd long forgotten. As this teenager who was supposed to die, had polio, and listened to a doctor telling his mother the boy's not going to live to see morning. And afterwards having no ability to speak, to move. Constant chronic pain. His vision was double, his hearing was impaired. You were talking to a man who had more pain, more limitations than you had, and he was just laughing all the time. He was filled with nature. He was a natural man. Incredible commitment to truth and to humanity. It really made me feel really sad that I knew he couldn't, he didn't have the muscles to reach out and hug me. But it was okay. He looked up at me and he said, Jeff, I'm just another old bozo along the path of life. God, you hear my voice. Bom, esse era Milton Erickson e Jeffrey Zei. O Jeffrey Zei é Milton. Aliás, é Jeffrey Zei. Jeffrey está vivo, né? O Milton que não está mais. Então, só para vocês entenderem, uma engraçada que o Jeffrey conta de um condicionamento. A grande sacada do condicionamento é a heurística. Heurística. Quem já ouviu falar nessa palavra heurística? Ótimo. A grande sacada do condicionamento é a heurística. Heurística é muito interessante porque é o seguinte, por exemplo, se eu disser para você, Gustavo, faz isso. Gustavo, você tem que fazer isso. Gustavo, vai nessa linha. Faça isso. Pode ser a coisa mais certa do mundo, mas vai chegar num ponto que tu vai dizer assim para mim, ó, que saco, cara, esse cara toda hora fica me dizendo que eu tenho que fazer, não aguento mais. É ou não é? Todos nós somos assim. Quer ver uma coisa? Para quem é cristão, olha só essa. Jesus, Deus manifesto em carne, o caminho, a verdade e a vida, meu Salvador, né? Para quem tem a fé cristã. Aí para pensar o seguinte, Jesus e seus 12, discípulos lá, para pensar. Aí Jesus falando assim, ó, filhos, é assim, é assado que você tem que agir, e você tem que fazer isso. E tá, sim senhor, não senhor, ótimo mestre. Depois de uns 1 mês, 2 meses, Jesus falando, filho, faça isso, filha, daquela maneira. Minha amada filha, não é assim, é assado, faz assim. Sabe o que ia acontecer com vocês? Vocês vão fazer o seguinte, ó, dizer o seguinte, pô, que saco, eu sei que é Deus, eu sei que é Jesus, mas não aguento mais o cara me dizendo que eu tenho que fazer, pô. É ou não é? Você conhece o ser humano? É isso aí. Então, como é que Jesus falava as suas mensagens? Parábolas. O reino de Deus é como, parábolas. Por quê? É heurística. Não tem resistência. Entendeu? Então, eu digo, Gleice, faça isso. O primeiro dia, ok, depois começa a enjoar, né? Agora, se eu chego até você, e eu sei o que eu preciso dizer a você, eu sei o que eu preciso dizer, mas eu te conto uma história. Sabe, Gleice, eu tenho uma história para te contar, muito interessante. Eu te conto uma história. Aí o teu consciente fala, puxa, que história bonita. Mas o cérebro tem um mecanismo também que para poder entender uma história, ele busca produzir sentido com ela. Ou seja, para ele arquivar essa informação, ele vai buscar, de alguma maneira, integrar aquilo em alguma parte que faça sentido. Ele quer, então, para poder internalizar aquilo, ele fica remoendo e pensando, olha que história legal. E o teu consciente, às vezes, pode passar até batido, mas chega lá no subconsciente, para poder arquivar o subconsciente,
dar a resposta que você precisa. Isso é heurística. É você entregar uma mensagem através de uma história. Moral da história. Mas quanto menos sutil for, melhor ainda. Moral da história. Isso é heurística. Você pode, inclusive... Exatamente. Ó. Pode ser isso, tá? Então, tu pode contar uma história e daí também tu pode fornecer o recurso. Você identifica qual é o padrão comportamental dos teus filhos, identifica qual a mensagem que eles precisam receber e conta uma história para eles. E na história está lá a informação que o subconsciente vai depois buscar o sentido daquela história e vai se associar e vai dar a resposta que você precisa. Deixa eu te contar uma engraçada agora do Jeffrey. Essa é ótima. Diz ele que um dos casos mais engraçados que ele demorou muito tempo para entender o que o Milton tinha aprontado com ele. Olha o que o Milton aprontou. Então, o Jeffrey é esse judeu alto, branquelo, com cabelo encaracolado, né? Aí, o Jeffrey, buscando ser incluso, buscando inclusão, buscando ser alguém normal. Talvez o padrão de beleza dele era meio estranho, né? Um cara altão, cabelo encaracolado, né? Branquelão. E daí ele queria, sim, ser incluso. Ele queria ter um padrão de que ele fosse alguém, assim, bem normal, né? Então, qual era o objetivo? Era fortalecer a identidade. Aí o Jeffrey, quando foi estudar com o Milton Erickson, ele já era psicólogo, né? Aí, hoje ele é PhD. Aí, e ele tinha o quê? Ele tinha um estojo com cigarro, com cachimbo, e ele tinha todos os aparatos. Ele tinha cachimbo e todos os aparatos. Os aparatos tinham aquela coisinha de couro, todos aqueles aparatos assim de quem é um expert em fumo de cachimbo, por exemplo, na época, década de 70. Né? Aí o Jeffrey, né, veio até Milton na cadeira de rodas, né, veio até ele, e daí a voz do Milton Erickson, vocês ouviram também aquela voz, né, porque ele tinha aquele problema de saúde. Aí ele veio até o de cadeira de rodas, o Milton, percebendo o padrão comportamental por trás daquele hábito, e disse assim: Jeffrey, sabe, Jeffrey, eu tenho um amigo, ou seja, a coisa que ele mais detestaria no mundo era dizerem para ele: nossa, como você é estranho. Só que conscientemente ele não tinha, ele só tinha um padrão de comportamento que era o que estava por trás, ali no subconsciente, que era o motivo dele ter aqueles, né, que ele cessava aqueles comportamentos do fumo e outros padrões. Né? E daí ele falou assim: Jeffrey, sabe, Jeffrey, eu tenho um amigo, e esse meu amigo eu acho ele tão estranho. Esse meu amigo, ele fuma, mas o que eu acho diferente, estranho nele, Jeffrey, é que ele não sabe se ele fuma cachimbo, cigarro ou charuto. Ele não sabe se ele fuma do lado esquerdo, no meio ou do lado, né, direito da boca. Jeffrey, ele também não sabe se ele solta a fumaça para cima, se ele solta para frente, para baixo, para a esquerda ou para a direita. Sabe, Jeffrey, eu acho isso tudo tão estranho. Jeffrey, ele também não sabe se ele fuma de pé ou sentado, com a mão direita ou com a mão esquerda. Ele não sabe se ele fuma antes ou depois das refeições. Ele não sabe, e foi começando a elicitar todas, eu vou ensinar modalidades e submodalidades, foi começando a elicitar todas as modalidades e submodalidades envolvidas no hábito de fumar. E falava: e sabe, Jeffrey, eu acho isso tudo tão estranho. Contou uma história. E o Jeffrey ouvindo a história, né? Ao final, o Jeffrey diz que fez o seguinte, né? No curso que eu fiz, o Jeffrey diz que ao final ele fez assim, ó: e é essa a história, Jeffrey? E daí ele olhou e falou assim: você entendeu a história, Jeffrey? Daí ele ficou olhando e falou assim, ó, com a boca aberta, assim, ó: aham. Então, até mais, Jeffrey, foi. Aí disse assim: por que será que Milton me contou essa história? Meu Deus, que história diferente. Tá. Diz ele que 2 dias depois, dirigindo o carro, veio um negócio na cabeça dele e falou assim, ó, dirigindo o carro, bateu no painel do carro e falou assim, ó: não fumo mais. Pronto, decidi, não fumo mais. Aí, nem ligou, né? Aí, e disse assim, e daí o Milton, vendo ele sem fumar: oi, Jeffrey, você não está mais fumando o seu cachimbo? Não, Milton, eu não sei, eu senti de parar de fumar, eu não quero mais fumar, eu parei, me deu vontade de parar, eu parei. Ah, que boa decisão, sabe a decisão, Jeffrey.
Aí, depois de muito tempo estudando, que ele viu o que o Milton tinha aprontado com ele, entendeu? Então, esses mecanismos que o cérebro tem para poder arquivar a informação, ele vai buscar sentido e vai buscar, né, integrar aquilo que você já tem. Só que ali você coloca uma mensagem para dar o recurso que a pessoa precisa. Você chega para o teu filho, o filho não quer ouvir, né? Filha, claro que eu vou te dar muito mais recursos do que esses, tá? Mas, filha, não é assim, querida, é assado, faz assim. Não adianta nada, né? Não, então, isso tem resistência, né? Usa a heurística. Usa a heurística. Heurística não tem resistência. Eu te conto uma história, eu te conto uma piada, eu leio uma reportagem de jornal, eu venho contando um caos. Cara, você acredita que eu ouvi hoje, cara? Tu não acredita que eu ouvi hoje, cara. A pessoa lá dizendo isso, cara. Para mim, quem tem esse padrão de comportamento é derrotado, cara. E os caras concordam que é tudo um bando de derrotado. Meu Deus, como é que pode? Não é absurdo isso? Claro, é verdade, é verdade. Entendeu? Não tem resistência. E você condiciona a pessoa, mas lembrando sempre, não se condiciona contra a estrutura. Não se condiciona contra a estrutura. Se condiciona. Primeiro você tem que abrir a porta para depois mandar o cachorro sair correndo. Primeiro você tem que ter a rota, a clareza e o mapa. Não condicione contra a estrutura, senão você acoa, não faz sentido. Porque o objetivo de condicionamento é fazer a mente seguir numa direção. Claro, esse é um tipo de condicionamento. Eu vou ensinar outros bem no contexto coaching mesmo, quando o coach pede ajuda para você e diz, olha, eu quero, faz sentido, mas eu tenho dificuldade de me comprometer. Ok? Olha uma coisa interessante, ó. O que vocês acham que motiva mais o ser humano, prazer ou a dor? Oi? Prazer ou dor? Que motiva mais a pessoa? Prazer ou dor? Uma dor motiva 3 a 4 vezes mais que o prazer. Quer ver uma coisa? A pessoa tem um problema de um vício. Ela sabe que está fazendo mal e ela sabe que ela quer parar, não é? Certo? Então, ela diz, não, eu quero muito parar. Está comprometida? Eu vou me esforçar. Está comprometida? Não, o suficiente. Agora, aquela que tem um susto e diz assim, nunca mais eu quero passar por isso na vida, eu odeio isso, nunca mais. Decidiu. Essa está comprometida. A dor motiva 3 a 4 vezes mais que o prazer. Só para vocês entenderem. Então, o condicionamento, quando nós formos trabalhar na prática, no contexto coach, é usar a dor e o prazer, os dois juntos aliados, para fazer com que o coach se comprometa com uma rota. Mas daí é um recurso que é o último recurso, né? É o último recurso e é aquele recurso que o teu coach pede. Ele fala assim, o negócio é o seguinte, Gustavo, eu tenho uma dificuldade nisso e eu aceito que você me ajude numa tarefa para que eu me comprometa mais. Então, eu vou criar um condicionamento para que você se sinta péssimo quando você pensar em se descomprometer com o processo. Também, vai acessar um estado. O objetivo é que ele não se sinta nada bem em procrastinar. Ok? Então, vamos lá. Ok, pessoal? Então, eu vou usar alguns adjetivos aqui. E o objetivo é condicionar também, tá? Mas há coisas que acontecem não aqui, lá na Bósnia e Herzegovina, tá? Não é aqui, é lá na Bósnia. Tá bom? Vamos lá. Ó, Dr. Omar Soulki. Esse doutor, ele é doutor em administração de empresas. Em sua tese de doutorado, foi sobre a principal característica dos grandes homens, líderes e mulheres que mudaram o mundo em diversas áreas e deixaram grandes legados para a sociedade. E ele descobriu algumas coisas bem importantes na sua pesquisa de doutorado. Uma das coisas que ele descobriu é 90% deles não tinham estudo e nem vieram de famílias abastadas. E praticamente em sua totalidade não tinham características étnicas, culturais, de idade ou qualquer outro fator físico, ambiental ou cultural em comum. Olha só que importante. Uma das coisas que é mitológica e que afasta as pessoas das possibilidades é a ideia idiota dizendo assim, não, para mim conseguir o que eu quero, eu sou muito velho, eu sou muito alto, muito baixo, muito gordo, muito magro, muito novo, muito, né? Então sempre a pessoa usa uma desculpa. Não, e a verdade verdadeira é que, de acordo com a pesquisa do Dr. Omar Soulki,
90% dos homens e mulheres que mudaram a história do mundo e conquistaram fortunas e deixaram grandes legados para a sociedade não tinham estudo. 90%, só 10% tinham. Por exemplo, onde é que o Bill Gates se formou, alguém sabe? O Jobs também não conseguiu se formar. Entendeu? Diversos homens e mulheres que deixaram grandes legados, de 9 em cada 10. Não tinham características culturais, não tinham nada em comum. Agora, um dos principais pontos, não vou ler toda a pesquisa dele, apesar de eu ter adquirido o curso dele, mas não vou ler, eu vou só falar de algumas coisas que são relevantes. Uma delas foi essa, né? Que 90% das pessoas que deixaram grandes legados não tinham nem estudo, nem vieram de famílias abastadas, só para vocês entenderem. Mas um outro ponto importante é esse aqui, que é um princípio fundamental do coaching, que é o quê? Você assumir responsabilidade pelos resultados e pela mudança. Sempre que você usa o porquê como justificativa, você se desempodera e se coloca à margem, fora das possibilidades de realizar os seus sonhos. Você tem poder, você tem poder. Então, deixa eu mostrar como é que um derrotado age. O derrotado faz assim, ó, eu queria isso, eu queria esse sucesso nos meus negócios, no meu trabalho, na minha empresa, mas é que não dá. Não dá porque o chinesinho, não dá porque o mercado, não dá porque a Dilma, o Temer, a concorrência. Eu quase fui alguma coisa na vida, eu só não fui nada por quê? Entendeu? Então, os derrotados, eles usam o porquê como justificativa. Pessoas derrotadas usam porquê como justificativa. Entendeu? Qual a diferença de um vencedor? O vencedor assume responsabilidade. E como assim? Por exemplo, a pessoa diz assim, porque o meu casamento com o meu cônjuge, a culpa é dele, ele que é o problema. Pessoas vitoriosas diziam assim, como eu faço para me dar bem com o meu parceiro? Como eu faço para restaurar isso? Como eu faço para me dar bem com meu filho, com a minha filha? Como eu faço para vencer em meio a essa situação adversa? Como eu faço? Elas trazem para si a responsabilidade e acham um caminho, focam até conseguir o resultado. Porque, olha só o derrotado, ó. Então, um obstáculo. Não dá. Não dá. Não dá. Por quê? Porque o chinesinho está aí no Brasil. Porque a Dilma botou a gente numa recessão. Não dá. Por quê? Aí inventa uma desculpa. Vitorioso. Em meio a essa situação adversa, quais as oportunidades que o mercado abre? No meio dessa recessão, como eu posso prosperar com isso? No meio com esse concorrente, com esse tipo de atitude, como eu posso criar uma vantagem competitiva e segmentar o mercado? O que eu faço para ter sucesso com essa situação? O que eu faço para restaurar o meu relacionamento? O que eu faço para conseguir esse resultado na minha organização? O que eu faço? Não usam porquê como justificativa. Quem usa porquê como justificativa é derrotado. Aí vai ser aquele negócio assim, ó, para pra pensar, né? Engana todo mundo, né? Mas sabe o que é? Sabe o que é mãe, tia, fulana, minha esposa, né? Eu montei um negócio e não deu. Mas também a Dilma, né? E também o mercado, a recessão, o chinesinho. E daí sabe o que vai acontecer? O teu parente vai olhar para você e falar assim, pobre pessoa, pobre fulano, ele quase foi alguém na vida. Ele só não é por causa daquilo lá. E acreditam em você, ainda te dão um apanho. Ora, sabe? O pior de tudo, né? Parente é incrível, né? Ainda acredita nas babaquices que a gente fala, ainda dão apoio, cara. Pobre fulaninha, quase foi alguém na vida. Ele só não é porcaria nenhuma por aquele maldito governo. Olha, cara, você vai convencer todo mundo, só que não vai mudar o teu status. Você pode convencer todo mundo, mas não vai mudar que você não foi nada na vida. Ok? Então, é isso. Por que como justificativa faz você ficar derrotado? Agora, quando você assume responsabilidade, porque você tem poder, você tem o poder para fazer acontecer. Você usou o porquê, você jogou no lixo o poder. Se você não usar o porquê como justificativa, você assume a responsabilidade e vence o obstáculo. Ok? Acha um caminho. Tem jeito para tudo. É ou não é? Ok? Então, esse é um padrão comportamental muito comum na nossa sociedade e que vocês, como coaches, vão ajudar a resolver. Ok?
Outra coisa, ó. Lembra do Jobs? Para pensar naquela brincadeira. Ó. Pessoas de sucesso não precisam e não dependem de que outros permitam, deem significado às suas ações, patrocinem ou validem suas iniciativas. Eles desenvolvem critérios internos e padrões de análise e mensuração de resultados fiados nos seus valores objetivos. Ó, é uma piada, né? Tem gente aí que diz que é líder e daí fica assim, a senhora gostou do meu serviço? Você acha que eu estou fazendo bem feito? Você não me deu um elogio depois que eu fiz aquilo que eu fiz bem legal e você não me elogiou, eu fiquei triste. Qual é outro padrão? Qual é outro padrão? Vocês acham que eu deveria fazer tal coisa? E se eu colocasse a logomarca da minha empresa, uma maçãzinha, você acha que dá? Entendeu? Para pensar. A pessoa é líder, né? Líder que tem critérios externos. Só um pouquinho. Líder que tem critérios externos, que quer que os outros validem ele. É uma piada, né, cara? Uma piada. Não é um líder medíocre, né? Um líder que é refém dos outros, dos significados que os outros dão ao que ele faz. Nunca vai fazer acontecer. Líderes extraordinários têm critérios internos. Quer ver uma coisa? Deixa eu explicar melhor isso. Você é contratado por uma empresa. Para vocês entenderem o ponto. Você é contratado por uma empresa. Aí, a empresa te dá uma meta, uma grade de performance, uma grade de desempenho com diversos fatores pelos quais você vai ser avaliado. Aí vai estar lá, por exemplo, ó, 100 mil de faturamento, atendimento ao cliente, satisfação, abertura de novos negócios, a satisfação do cliente. Está lá, por exemplo, os indicadores de desempenho, os Key Performance Indicators, os indicadores de desempenho. Está lá a grade de performance. E eles te contratam e te mostram a grade. Aí, você decide superar tudo em pelo menos 20%. Você decide, eu vou fazer 20% a mais do que tudo que está aí. Ou 10% que seja. Alguém precisa dizer para você que você é bom? Está lá os números te mostrando. Se você receber um elogio, legal, né? Cara, você é muito bom, cara. Olha, você é muito boa, você é sensacional. Ok, não tem problema em receber um elogio. O problema é ficar refém deles. Entendeu, coach? O problema é ficar refém deles. Tem gente que se não patrocinar... Uma piada, cara. Uns caras velhos, barbudo aí de 40, 50 anos, passa o diretor da empresa pela porta, o diretor cheio de pepino para resolver, entra e não dá oi pro cara. Não estou legal hoje, o diretor passou por mim, nem me cumprimentou. Quer saber, ó? Não vou nem fazer as coisas como eu deveria. É uma palhaçada, é piada, né? Pessoa com... Pô, não é adolescente, pô. E tem esse padrão. Então, o problema não é receber elogios. Receba quando forem dados. O problema é ficar refém deles. Então, líderes, e nós como coaches nós temos esses objetivos, né, de desenvolver os padrões, não deixar com que as pessoas se tornem reféns, né, que não dependam dos outros, que permitam eles. Olha, eu vou falar uma coisa para você, sempre quando você pensar fora da caixa e fazer um movimento disruptivo, ou revolucionário, ou fazer acontecer, te preparar. Não vai acontecer coisas do tipo assim, meu Deus, que ideia maravilhosa, olha, você rompeu com todos os nossos padrões e trouxe algo absolutamente inovador. Meu, que maravilha! É o que vai acontecer ou não? Não. Primeiro eles vão te criticar até não querer mais, botar defeito, e entendeu? Os Jobs. Você acha que eu não tomava chumbo tudo que é lado? Claro. Entendeu? Quando você quebra um padrão, quando você revoluciona, quando você inova, te prepara. Vão te criticar. Aí você vai fazer o quê? Não brinco mais. Ó, Tony Robbins. Multimilionário. Tony Robbins, uma referência, alguém para nós nos espelharmos. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Nós temos aqui diversos empresários, profissionais, a doutora, vou fazer uma pergunta para a senhora. Eu sei que não é o seu, eu sei que o seu perfil ele é mais assim, DI é num sistema já estabelecido, tá? Mas vamos supor que a senhora estivesse atendendo alguém durante um certo tempo, as pessoas, e a senhora descobrisse algo genial sobre a
cura de alguma coisa que as pessoas não viram, os outros estudiosos da medicina não viram, e a senhora visse. E daí a senhora resolvesse publicar isso numa revista científica, a sua descoberta, e essa descoberta na revista científica fizesse com que todo o Brasil chamasse a senhora de picareta, de charlatana, de viajona na maionese, é mentira, isso é um absurdo, não faz sentido. Como é que a senhora se sentiria? Então, vou lhe contar uma história, presta atenção. Tony Robbins, leiam O Desperto Gigante Interior, quem leu? Tony Robbins, como é que foi lá em Tony Robbins na década de 80? Lembra? Lembra? Os Estados Unidos inteiro chamando Tony Robbins de picareta. Porque o Tony Robbins não tinha fundamentação acadêmica nenhuma, só que ele fez aula com Richard Bandler e começou a resolver o que ninguém resolvia assim, ó. Aí, aquelas pessoas que eram psiquiatras e psicólogos e outros médicos, tu lembra ele contando que os Estados Unidos inteiro no movimento contra ele, dizendo que ele era um picareta, que ele não tinha fundamentação acadêmica, que aquilo não existia, que era tudo charlatanismo, aquelas pessoas que estavam falando dos seus testemunhos, era tudo comprado. Você imagina os Estados Unidos inteiro nas rádios falando do picareta do Tony Robbins. Imagina. Até que hoje PNL e essas coisas que nós, na época nem existia neurociência, né? Até que hoje, para nós, isso que eu estou ensinando, é coisas, algumas são dele, tá? Algumas é do Bandler, outras dele. Para pensar. Sabe o que ele fez? Foi quebrando esses estados, foi reeditando, eu vou ensinar esses recursos, e focando e agindo. Hoje ele é multimilionário. Só para vocês terem uma ideia. O Tony, depois de um tempo, as pessoas pagavam para ser atendida por Sir Tony Robbins $10 mil por sessão, né? Quanto é que era? Não, $3 mil. $3 mil, né? Era $3 mil numa sessão. Sabe o que é ganhar 10 mil por uma sessão? Isso na década de 80. Aí, a pessoa vinha até ele, atravessava os Estados Unidos para ir, para pagar $3 mil numa sessão com ele, uma sessão, né? Atravessava e vinha até ele. E daí, por favor, sente-se, em que eu posso ajudar? Tony! Sabe o que ele fazia? A pessoa, veja bem, doutora, pagando $3 mil uma sessão, R$10 mil. Eu lhe pago R$10 mil. Aí a pessoa senta na sua frente e começa. Ai, doutora. Sabe o que o Tony fazia? Leia O Desperto Gigante Interior. Ele levantava, saía, fechava a porta, ia lá para outro lugar tomar um café e deixava a pessoa chorando sozinha, pagando $3 mil. Aí, daqui a pouco mais ele voltava, a pessoa, mas para pensar, o tilt, olha a quebra de padrão, né? É uma quebra de padrão, né? Cara, eu estou pagando $3 mil pro cara, eu começo a chorar, o cara sai correndo, não entendi nada, como assim? Né? Aí o Tony voltava, abria a porta, e aí, já parou o frenesi? Né? Isso é frenesi. Podemos conversar sério agora? Podemos. Então tá, fecha a porta. Então, o que você quer? Não, eu não quero mais que aconteça isso. Eu falei, não foi o que eu perguntei. Eu não perguntei o que você não quer. Eu perguntei o que você quer. Entendeu? Isso é PNL. Ok? Imagina. Entenderam, pessoal? Então, muita coisa é padrão. Esses padrões que nós temos ali. Mas o ponto é esse. $3 mil foi ali que ele começou. E depois as palestras. Falta dizer, o último evento dele, do Encontro com o Destino, era 15 mil pessoas a $2.250. Entendeu? E ele faz isso que eu estou ensinando para vocês. Eu vou mostrar, claro, alguns vídeos dele, vou passar materiais para vocês verem. Ele faz isso que eu estou ensinando, que um pouco é PNL, quer dizer, PNL principalmente. Só que ele aprendeu de Bandler e deu a pincelada dele também em alguns recursos e criou o que ele chama de caminho neuroassociativo. Ok? Está no livro Desperte Gigante Interior e Poder Sem Limites. Os dois estão no Dropbox. Ok, pessoal? Tudo bem? Ok. Então, voltando aqui, ó. O nosso coach e nós como coaches não podemos ficar refém de nada, tá? Nós temos que ter os nossos próprios critérios, os nossos próprios indicadores de desempenho. Pessoal, eu tenho trabalhado com psicólogos, psicólogas que têm essa tendência a ser refém, cara, refém dos outros. Isso eu vou falar uma para vocês aqui na região de vocês, na região aí. Uma pessoa, o diretor, disse para a psicóloga: como é que está meu trabalho?
olha, não está bom. Sim, mas o que está faltando? Nem eu sei, mas não está bom. Olha só. Eu disse assim para ela, larga a mão de ser refém. Busca com o teu diretor todos os critérios pelos quais você será avaliada, supera as expectativas dele, e se ele a próxima vez dizer que seu trabalho não está bom, você vai olhar para ele e falar assim, olha aqui meu diretor, tudo que o senhor me pediu e colocou como critério de avaliação, eu superei. Se existe algum outro critério que o senhor não me disse, eu peço que o senhor, por gentileza, me diga para que eu possa então superar as suas expectativas. Desse jeito. Larga a mão de ser refém. Entendeu? E ela em parafuso porque não sabia qual era o problema. E nem o cara que disse que tinha problema não sabia. É uma piada, né? Para vocês terem uma ideia de como as pessoas acabam experienciando o estado sem recursos por nada. Esses padrões cognitivos que a sociedade tem, no decorrer do curso eu vou contar diversos para vocês. Diversos como esses. Esse é um. Tem diversos padrões que eu vou mostrar de como... Isso. Então, tenho muita coisa para falar, muita coisa legal, porque eu quero sempre ilustrar com cases reais, sabe? Para vocês verem como, às vezes, a experiência do estado sem recursos das pessoas às vezes, é ridícula. Só que a pessoa experiencia um estado sem recursos que pode levar ela... essa psicóloga saiu de lá achando que ela não era competente, que ela não era capaz, não sabia que estava errado, e começou um monte de ponto de interrogação, e ela vai ter o seu trabalho em outro local prejudicado em função dessa experiência. Entenderam? E realmente isso aconteceu. Os padrões são óbvios. São óbvios, né? Eu fui pro salão fazer a unha e justamente alguém estava fazendo cabelo e estava falando com o meu consultoria em inglês que não estava dando em nada. Olha aí. Né? E sem querer, eu disse assim, é uma psicóloga da cidade. E a pessoa sem querer disse o nome. E aí eu, lógico, por uma questão de ética, fiquei... você conhece o trabalho dela? Eu disse, não, já ouvi falar. Porque aí tu não vai se posicionar, é uma questão de ética, né? E sim. o funcionário da empresa não ia, como gestora, não ia ficar vindo, funcionária da empresa. E olha só isso aqui, E ela, provavelmente, para se acomodar nisso, ela tinha filtros, critérios, experiências de vida que faziam com que ela achasse que realmente era uma coisa que perseguia ela, um karma, sei lá o quê, né? Então, ela começou a entrar, provavelmente, por dar foco num loop descendente. Só para você ter uma ideia. Mas eu vou ensinar vocês a quebrar todos esses padrões, tá? Com os recursos que eu vou dar. Pessoal, seguindo então, nós temos poucos minutos antes do almoço. Sim, obrigado. Me perdi. Obrigadão. Seguindo então. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá, olha só, eu vou mais um pouquinho. Pessoas de sucesso não são reféns do determinismo. O determinismo o que é? É achar que o passado é que determina o seu futuro. Na verdade, essa ideia freudiana, ela só é verdade que o passado determina o seu futuro quando você é um completo coadjuvante, um completo refém, alguém que simplesmente vive dependendo completamente, né, de ser passivo, das circunstâncias. Na verdade, o que determina seu futuro é aonde você foca, o significado que você dá ao que você está focando e a atitude em relação a isso. Para vocês terem uma ideia, a quantidade de empresários e pessoas que eu ajudo simplesmente só explicando isso. Sabe o que eu faço? Eu regulo o farol dele, eu boto os olhos dele no lugar certo. Sabe qual é a única... Tony Robbins fala um negócio interessante. A única chance que você tem, gravem isso numa pista de corrida. Tá? Então, a única chance que você tem, e tem tudo a ver com PNL, Programação Neurolinguística, porque Tony Robbins, inclusive, como trainer... Ele falou, meu Deus, mas eu ensino isso para as pessoas no contexto dos negócios. Então, você está dirigindo um carro e daí você percebe que o carro começa a escorregar. Né? Até vou pegar esse canto aqui. Né? Você está dirigindo um carro, você tem que ir lá. E daí quando você faz a curva, você percebe que o carro começou a derrapar. E aqui tem o guardrail, o muro, certo? A única chance, que você pode perguntar para um piloto isso, e o Tony Robbins é piloto também, a única chance que você tem de voltar para a pista é não olhar para o muro, olhar para a pista. Se há uma possibilidade, se é possível recuperar o carro, só há uma maneira, é você não olhar para o muro, olhar para a pista. Então, quando você está virando uma curva e o carro começa a fazer assim, se você fizer assim, é certo que você vai bater aqui. Agora, se você olhar para a pista e buscar aqui, e não olhar para o muro,
você consegue, há uma chance muito maior de recuperar o carro. Isso é PNL, isso é programação neurolinguística. Ou seja, é o foco, entendeu? É o teu foco. Então, as pessoas que ficam focando onde não interessa, lembra que o cérebro tem um mecanismo de poupar energia? Focou onde não interessa, eu vou te garantir que aquilo vai aumentar, que aquilo vai expandir, você vai emergir naquele universo que você está focando. Se você mudar o foco, você vai ser direcionado para outro local. Nesse ponto, neurocientificamente falando, fora aquelas babaquices de força mística, nesse ponto The Secret tem razão. Ok? É isso. Essa é outra falha pelas quais estou sendo repetitivo em algumas coisas, mas é importante para vocês pegarem. Isso aqui é outra falha, outro padrão que eu tinha, pelo menos era um padrão meu, extremamente preocupante e que muitas pessoas da sociedade têm. É importante estabelecer um objetivo e estar 100% no controle, isto é, sem deixar qualquer parte do mesmo nas mãos de outras pessoas, situações ou circunstâncias. Ou seja, sempre para atingir o que você quer, você precisa encontrar uma maneira de ter total autonomia sobre aquilo. Se parte do teu objetivo depende de um fator externo, não é que você não pode contar com esse recurso, pode. Só que o que acontece muitas vezes é que algumas pessoas têm um padrão cognitivo de que elas, quando aquele fator externo não dá certo, elas usam o porquê como justificativa. Não deu porque o governo não assinou aquele decreto, por exemplo, né? Então, não há nada de errado em você contar com fatores externos. O problema é que você não pode ficar refém daquilo. Se você vai perceber que ou seja, você tem que ter o plano B, né? Então, se você percebe que aquilo lá pode não sair, você já tem a alternativa B. Só para vocês entenderem. Uma grande maioria das pessoas, quando acontece isso, eles paralisam. Coaching neles. Plano B para chegar lá. Quer ver uma coisa? Olha que interessante. Assistam o vídeo sobre, lá também, quando vocês puderem, de coaching financeiro que está no Dropbox. O coaching financeiro é extremamente interessante, porque quando você atende uma pessoa, claro, eu não faço coaching financeiro, mas quando uma pessoa quer montar um projeto, eu ajudo e acabo fazendo, não realmente a parte de coaching financeiro, mas coaching mesmo. Não é uma expertise como a sua, mas é só para a questão de construção de rotas e ações para um estado desejado. Então não é com toda a expertise, né, de assessoramento que alguém tem, não é meu foco de estudo também. Meu foco de estudo é terapia neurocientífica, autogestão, essas soluções, tá? Mas olha que interessante. Aí a pessoa diz assim: eu queria tanto realizar esse sonho, mas eu não tenho dinheiro. É muito comum esse padrão. Puxa, meu sonho é esse, mas eu não tenho dinheiro. Aí sabe o que acontece? Quando você começa a fazer perguntas do tipo assim: olha, vem cá, tá, ok, nós queremos esse objetivo. Você diz que um dos empecilhos para você chegar lá é dinheiro. Mas o que é que você pode ir fazendo enquanto você não obtém o dinheiro necessário, os recursos financeiros? O que é que você pode ir fazendo para ir em direção a esse resultado? O que está debaixo da sua mão agora e que você tem autonomia para fazer? E sabe o que se descobre em muitos casos, não em todos, mas em muitos casos? Se descobre que com essas ações do tipo, peraí, mas esse passo eu posso dar. Sim, esse outro negócio eu posso fazer. Então, normalmente, com esse tipo de padrão de pensamento, faz com que ele saia fora do seu cárcere, da sua caixa, do seu estado sem recursos, ele implementando as ações que estão debaixo da mão dele para ir em direção ao estado desejado, ele chega num certo ponto e acha um outro caminho alternativo, ao qual, nesse caminho alternativo, os recursos virão automaticamente. Ficou claro isso? Então ele diz: não, eu não consigo porque eu não tenho dinheiro para a mão. Mas então, se você for por esse caminho, fazendo isso, fazendo aquilo, daí daqui a pouco mais você descobre, por exemplo, que o dinheiro vem. Então, por exemplo, vamos supor, eu vou ilustrar uma aqui, eu quero viver de coaching, eu quero ganhar minha vida e quero me sustentar só com coaching. Ótimo, mas eu não tenho dinheiro para montar o meu escritório e tudo mais agora. Em primeiro lugar, uma boa notícia, para quem quer viver de coaching, normalmente 90% das pessoas que nos contratam querem que nós vamos até elas e não vir até nós. Isso é um ponto interessante. O terapeuta geralmente é o contrário, eles querem ir até o terapeuta, e o coaching não. Tá? Um outro ponto importante é que você prestando serviços em diversos locais, você vai ter recursos, vai começar a ter entradas, né, para depois, no futuro, viver de coaching. Agora, deixa eu contar uma história minha, só para vocês entenderem o ponto. E essa história, ela é fiada também, eu tive inspiração, porque eu também sou teólogo, né? Eu tive inspiração no apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo,
quando ele tinha aquele ministério de montar igrejas, ele disse que ele fazia tendas. Então ele fazia tendas para se sustentar, e enquanto isso ia plantando igrejas, né? Então foi ali que eu entendi essa ideia. Então aqui em Erechim, quando eu me formei, eu já conhecia coaching, mas a primeira certificação internacional eu tive em 2010, tá? De coaching mesmo. E quando eu me formei, o meu primeiro cliente de coaching aqui foi a Triel HT. A Triel HT, do seu Ayrton e do Arlan. Foi coach 1 ano lá dentro, tá? Recém estava começando, estava me aprimorando. Então, como eu tinha mulher e filho para sustentar, eu tenho um filho com um pouco de autismo, tá? Então, minha esposa tem que dar suporte a ele para o aprendizado. Então, ela não trabalha para fora porque ela precisa dar suporte ao meu filho. E daí, eu sou o único que sustenta a casa, então eu precisava, não dava para começar do zero, né? Eu tinha aluguel, mulher e filho para sustentar. Aí eu fui ser coach da Triel HT, fui lá, tinha uma necessidade lá de um gestor na época comercial, e eu propus uma outra ideia. Olha, em vez de você me contratar como gestor comercial, eu tenho outra possibilidade. Eu pego o teu gerente e eu sou coach dele, ajudo todos os outros e faço esse trabalho. Aí ele comprou a ideia. Nos primeiros 3 meses, eles me contrataram um período integral. Ao final de 3 meses, quando eles iam me efetivar na Triel HT, eu fiz algo diferente. Eu cheguei para o senhor Darlan e disse assim: olha, senhor, eu quero pedir ao contrário. Eu quero pedir que a partir de agora eu só trabalhe 3 dias por semana para vocês e não mais. Sabe, mais ou menos assim. Tu tem certeza disso, Luiz? Tipo, nós vamos te efetivar aqui, tudo mais, né? Nós estamos vendo os resultados. Apesar de eu estar começando, tinha bem menos recursos na época ainda, mas estava dando resultado. Aí ele disse assim para mim: tu tem certeza disso? Tenho. E daí eu trabalhava 3, às vezes 4 dias, porque eu não queria deixar nada em aberto. Aos sábados também eu ia dar treinamento com razoável frequência, né? Mas só que acontecia, sobrava entre 1 e 2 dias por semana de folga. Esse 1 ou 2 dias por semana eu ia, sabe fazendo o quê? Eu ia prospectando clientes, vendendo os meus atendimentos, fazendo cursos. Eu fazia isso, ok? Ao final de 1 ano, eles até, bem naquela época que eles estavam trazendo aquelas plataformas da Argentina para fazer, bem naquela época, e daí eles perguntaram para mim se eu gostaria de assumir aquela setor lá com as plataformas da Argentina, que até era para mim ter ido na Argentina, lá para esse projeto que eles tinham, e daí eu agradeci, falei para o senhor Ayrton, senhor Darlan, que Deus abençoe vocês, mas hoje, agora eu vou ficar no meu negócio. Ou seja, no primeiro mês eu praticamente quase não faturei muita coisa, no segundo eu faturei um pouquinho. Olha, quando chegou no 3º ou 4º mês, eu ganhava a mesma coisa que eu ganhava na Triel, eu ganhava fora com coaching. Ao final de 1 ano, eu estava ganhando mais com coaching do que lá, entendeu? E daí, ao final de 1 ano, eu disse para eles: muito obrigado pela oportunidade, mas eu vou partir para o meu negócio, né? Deus abençoe vocês. Né? E fui para o meu negócio. Então, foi esse o processo. Eu fui trabalhando até que tivesse. Então, foi um caminho. Só para vocês terem uma ideia, tá? Então, qual é o objetivo disso? Se vocês entenderem que, às vezes, a ideia de eu não tenho recurso para implementar esse projeto, normalmente, em grande maioria dos casos, é crença limitante. Normalmente é crença limitante. Tudo bem? Bom, nós paramos agora de manhã sobre a questão da autonomia, né? Eu até pensei num vídeo para vocês, e esse vídeo eu vou colocar depois. Um vídeo sobre crenças. Tem uma série de coisas interessantes que eu quero mostrar, outros trainers pelo mundo trazendo esses recursos e mostrando na prática. Então vocês vão ver de mim e vão ver de outros, ok? Então depois eu coloco. Aqui ficou clara essa questão que nós abordamos com relação à autonomia sobre os objetivos, que você precisa ter, mudar a rota até que você tenha completa autonomia sobre isso. Ok? Isso é um princípio fundamental no coaching. 100% de autonomia. Aqui nós falamos também, então, de deixar de ser refém de outros dando significado a você, de outros indicadores. Cria os teus próprios critérios. Quando você é alguém que foi contratado, busque esses indicadores com a organização, para que depois, então, você possa atingir os objetivos. E também uma coisa importante dos indicadores. Sabe qual é? Eu tenho, inclusive, no Dropbox lá, Key Performance Indicators. Eu vou colocar diversas planilhas e estratégias para que vocês configurem as de vocês em diversos segmentos. A planilha é extremamente importante, porque como coach, uma das coisas que eu tenho ganhado um bom dinheiro para fazer é aquilo que eu já falei, é eliminar o ruído na comunicação. O popular telefone sem fio em alguns contextos.
O que significa isso? Por exemplo, o diretor pede algo para o subordinado ou gerente e o subordinado vai lá e faz no mapa dele. O problema é que os critérios que o subordinado possui para entregar o que foi solicitado, os valores, os critérios são diferentes. E ocorre então que ele, às vezes, por falta de recurso do gerente, ele diz assim, não, esse cara não é competente, ele não é capaz de me dar o que eu peço uma coisa, ele me dá outra. Em momento algum passa pela cabeça desse gestor que, para o seu colaborador, o que ele interpretou, o que fez sentido, o que ele quis, o que ele entendeu no mapa dele, com os valores deles, com os critérios que ele possui, são diferentes dos critérios de quem deu a ordem. Então, eu ganho dinheiro simplesmente acabando com esse ruído na comunicação. E uma das ferramentas que eu uso para resolver esse problema são os indicadores de desempenho, as grades de performance. Porque daí você tem evidências claras e, lembrando aquilo que eu disse ontem, extremamente importante. Boa tarde, seja bem-vinda. Extremamente importante. Se não é possível mensurar, não é possível melhorar. Se você não pode medir, você não pode melhorar. Os indicadores de desempenho são extremamente importantes porque eles ajudam você não apenas a eliminar os ruídos na comunicação, como a você ter mecanismos de mensuração das ações, ok? Então, vamos seguir. Olha só, dentro do empoderamento ainda, como você se sente ao declarar, eu sou inteiramente responsável pelo meu estado atual, pelos meus resultados e posso mudá-los agindo imediatamente para conquistar o meu sucesso, sonhos e estado desejado. Como você se sente ao entender que o protagonista da tua história é você? Não é as circunstâncias, não são as pessoas à sua volta, o protagonista da tua história é você. As pessoas se esquecem disso, né?